para ele: mas você tem certeza que quer colocar eu para fazer isso? Ele disse: eu quero, eu vou colocar você. Eu disse: ó, comigo o negócio funciona um pouquinho diferente. Ele disse: por quê? Porque comigo não vai adiantar o jovem viver o ano inteiro no pecado, o ano inteiro na mentira, o ano inteiro vivendo de qualquer jeito, e quando chegar um mês para o congresso, uma semana para o congresso, se infiltrar no meio dos jovens só para participar da festa e aparecer. Ele disse: comigo não, eu faço a festa só com 4 ou com 5, mas 5 que tem compromisso com a obra de Deus, 5 que está na casa de Deus, adorando o nome do Senhor e honrando o seu pastor. Deixa eu perguntar: quantos têm compromisso com a obra de Deus? Deixa eu te dizer, o Senhor vai ouvir a oração dos joelhos que se dobram. A igreja que ora ainda prospera na presença do Senhor. Quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu entendo que o resultado da igreja, irmãos, sempre foi através da oração. As maiores vitórias dos homens de Deus dentro da Bíblia Sagrada foi através da oração. Quando eu leio 1 Samuel capítulo de número 1, Ana só teve o seu filho como resposta da sua oração. Quando eu leio, por exemplo, Daniel capítulo 6, versículo de número 10, a Bíblia diz que quando ele soube do decreto, ele trancou a porta da sua casa, virou as janelas para a banda de Jerusalém e 3 vezes ao dia dava graças em oração diante de Deus, e Deus o livrou da cova dos leões. Quando eu leio 1 Reis capítulo de número 18, versículo de número 22, eu vejo que Elias só conseguiu envergonhar e humilhar os 450 profetas de Baal, porque ele orou a Deus e Deus respondeu com fogo. Quando eu leio 2 Reis capítulo de número 20, eu vejo um rei perverso chamado Ezequias, a qual Deus levanta um profeta por nome de Isaías e diz para ele: profetiza a morte daquele rei, porque eu não tenho me agradado dos feitos dele. E você se lembra da história? Isaías vai, profetiza a morte dele, e naquele momento gera um grande arrependimento no coração daquele rei. E quando o profeta se retira, o rei corre para a presença do Senhor, começa a chorar e orar na sua presença. E antes que o profeta volte para a sua casa, Deus visita novamente o profeta e diz: volte pelo mesmo caminho e diga para aquele rei que eu vi as suas lágrimas e ouvi a sua oração, e acrescentarei mais 15 anos de vida na minha presença. Sabe o que é isso, irmão? A oração ainda faz milagre. É a oração que ainda traz avivamento, é a oração que ainda traz o poder, é a oração que ainda traz o crescimento, é a oração que ainda traz o milagre, é a oração. O segredo da igreja do Senhor ainda está nos joelhos dobrados na presença de Deus. Quantos ainda acreditam no poder da oração? Quantos acreditam que a oração aqui hoje pode abrir a porta? Quantos acreditam que a oração aqui hoje pode trazer o teu milagre e o que você precisa, e pode glorificar o nome do Senhor? É tempo de levantar um povo diferente, um povo compromissado com a obra do Senhor. Irmão, Jesus Cristo está à porta. Como nós estamos na presença dele? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ai de quem estiver despreparado. Mas eu quero estar em constante oração na presença do Senhor. Quantos querem e desejam estar em constante oração na presença do Senhor? Eu tenho uma palavra para você: o Senhor vai ouvir a tua oração e grandes coisas vai acontecer sobre a sua vida. Através da oração, irmãos, subiram para o templo na hora, no momento da oração, para buscar o Senhor. Foi aí que a Bíblia diz que no meio desse caminho eles vão encontrar um homem, que no versículo 2 diz que ele era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, e que todos os dias, Lucas faz questão de dizer que todos os dias o colocavam à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Entenda, irmãos, note que o versículo diz que ele era trazido e que colocavam ele lá. Ele era coxo, dependia das pessoas para estar em qualquer lugar, e as pessoas o levavam e colocavam na porta do templo. Deixa eu te dizer algo: a vontade e o desejo deste coxo nunca foi de estar na porta. Se ele estava na porta, é porque quem levava ele, colocava ele lá. E tem mais, irmãos: se ele pedir esmola, é porque era proposital, porque o texto diz que o colocavam à porta do templo para pedir esmola aos que entravam. Quem colocava ele lá, já colocava propositalmente para ele pedir esmola. E agora eu quero ir um pouco mais longe para você entender. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se eu perguntasse para quem que era a esmola que ele pedia, será que você saberia me responder?
Talvez você ia dizer para mim, ele pedia esmola para ele porque ele era necessidade. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, mas se eu disser para você que a esmola que ele pedia não era para ele, mas para quem levava e colocava ele lá, será que você acreditaria? Deixa eu te dizer algo, irmão, sobre a vida deste homem que talvez você não saiba. Naquele tempo, as pessoas que possuíam dinheiro, que tinham uma classe social maior, se aproveitavam dos menos favorecidos. Por quê? Porque pela lei, uma pessoa que nascia com alguma deficiência, seja ela qual for, poderia ser abandonado. Era abandonado pelos seus pais, era abandonado pelos seus parentes, não tinha um amigo e era obrigado a mendigar. E essas pessoas acabavam se aproveitando dele para fazerem deles uma fonte de lucro. Como assim? Eles pegavam todos aqueles que estavam espalhados e jogados pelas cidades e colocavam em pontos estratégicos, como por exemplo, praças públicas, como por exemplo, centros comerciais e como no caso dele, porta de templo, onde há um grande fluxo de pessoas, onde as pessoas iriam ofertar. Talvez você diga, mas espera aí, é como que eles iriam lucrar com esmola de outras pessoas? Irmãos, estamos falando da igreja de Atos, que não havia necessitados em terem, porque o povo ajudava. Aquilo gerava lucro para eles, e não era um, eram vários que eram espalhados. Então durante a manhã, pegavam ele e colocavam sobre o templo, colocavam os outros espalhados em determinados locais, e quando era no fim da tarde, quando já não havia mais pessoas, o recolhiam. Em troca disso, essas pessoas lhe davam um lugar para dormir, migalhas para comer. Aqui entendemos, irmãos, o porquê do diálogo daquela mulher, da mulher cananeia, em Marcos 7:27. Você não se lembra? Quando ela chegou para o Senhor Jesus pedindo misericórdia, e o Senhor Jesus respondeu para ela, olha, eu não vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de meu pai, porque ele havia vindo para os judeus. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ela insiste, e aí você se lembra? Jesus responde para ela assim, não é lícito eu pegar o pão da boca dos meus filhos e deitar aos cachorrinhos. Aí ela vai responder, aí ela responde assim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Leia o texto com atenção e você vai ver que ela diz que cai da mesa dos seus senhores. Ela está colocando no plural. De que senhores ela falava? Dessas pessoas que se aproveitavam das outras e colocavam em determinados lugares e faziam deles fontes de lucro, através dos menos favorecidos. Naquele momento ela estava se comparando com essas pessoas e colocando Jesus como aqueles senhores. Como Jesus não se aproveita de ninguém, Jesus viu a comparação que ela fez e fez a cura sobre a sua vida e deu o milagre que ela precisava. Então durante anos, irmãos, durante anos, não sei quanto tempo, a Bíblia não me permite saber, não posso dizer aos irmãos quantos anos, quantos meses, quanto tempo foi, mas o fato é que durante muito tempo ele viveu debaixo dessas condições, porque a Bíblia diz que todos os dias ele era trazido e colocado lá, isso era rotina, todos os dias colocavam para pedir esmola aqueles que entravam, até que Pedro e João subiam ao templo na hora da oração para orar. E Pedro e João, como representantes de Cristo na terra, como igreja, porque já havia recebido a promessa do Espírito, estavam indo ao templo para orar, para buscar a presença do Senhor, e vai passar por lá, irmãos. Algo diferente tem que acontecer, porque onde a pessoa que tem a presença de Deus passa, coisas diferentes devem acontecer. Aquele que é representante de Cristo na terra, onde ele chega, coisas diferentes devem acontecer, mudanças devem acontecer na vida das outras pessoas através de sua vida. Então Pedro e João estão subindo. Aí a Bíblia vai dizer no versículo de número 3, e ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Note, irmãos, a Bíblia diz que ele, vendo a Pedro e a João, aí no versículo de número 4 diz assim, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Por que isso, irmãos? Funcionava mais ou menos assim, ele ficava na porta do templo, e ali, conforme as pessoas vinham chegando para subir e entrar no templo, ele levantava a sua cabeça e via quem ia subir as escadarias para entrar. Então na hora que ele via as pessoas subindo, ele dizia, dá-me esmola, por favor. Mas quando as pessoas se aproximavam para cruzá-lo, ele abaixava a sua cabeça. Por que isso, irmãos? Porque ele sabia se colocar na sua condição de miserável, ele sabia se colocar na sua condição de maldito, de menor entre as outras pessoas. Então ele via e pedia, clamava, mas quando a pessoa ia atravessá-lo, ele abaixava a sua cabeça, olhava apenas para o seu recipiente, um buco, ou como você queira chamar, onde eram depositadas as moedas, e ficava esperando que a pessoa que fosse passar por ele ia jogar a moeda, mas ele não tinha coragem de olhar nos olhos.
É por isso que o texto diz que ele, vendo a Pedro e a João, pediu que lhe desse a esmola. Mas quando Pedro e João foi entrando no templo, disse: olhe para nós, porque ele já havia baixado a cabeça. Durante muito tempo pessoas passavam, alguns lhe davam esmola, outros não davam esmolas, mas nada diferente acontecia. Mas aquele que era representante de Cristo, Pedro e João, estavam indo ao templo para orar. Tinha uma vida de constante oração. E quando eles vão passando, eles vão tomar uma atitude diferente. E aquele homem vai tomar também uma atitude diferente que durante muito tempo ele nunca tomou. Porque a Bíblia diz que Pedro e João, fitando os olhos dele, parando. Porque Pedro e João parou, tocou nele e disse: ei, olhe para nós. Pela primeira vez, depois de muito tempo, sabe o que aquele homem vai fazer? Ele vai tirar os olhos da onde estava e vai olhar para as pessoas, nos olhos. Depois de muitos anos, ele teve coragem de levantar a cabeça e olhar para os homens de Deus. Irmãos, se eles eram representantes de Cristo na terra, sabe, irmãos, o que é que Pedro e João estavam querendo dizer para eles quando parou diante dele e disse: olhe para nós? Ele estava dizendo assim: tire os olhos do teu problema, tire os olhos da tua situação e olhe para nós. Ou seja, olhe para o Senhor Jesus. Tire os olhos. Enquanto você viver condicionado a essa vida de miséria, sem coragem de olhar nos olhos das pessoas e ficar apenas de cabeça baixa, esperando da mão do homem, você não vai receber nada. Mas quando você criar coragem de levantar a tua cabeça e olhar para o Senhor Jesus, um milagre vai acontecer. Enquanto ele vivia assim, nada aconteceu. Mas quando ele resolveu olhar para o Senhor Jesus, um milagre aconteceu sobre a vida dele. Sabe o que eu quero dizer para você? Está na hora, irmão, de você parar de ficar olhando para os seus problemas. Está na hora de você parar de entrar dentro da casa do Senhor e ficar com os teus pensamentos e os teus olhos lá fora, virado nos problemas, nas lutas e nas adversidades da tua vida. O que o Senhor diz para a tua vida nessa noite é: levanta a tua cabeça, não se conforme em ficar nessa vida, olha para o Senhor Jesus, porque o milagre vai acontecer. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, verso 12, ele diz assim: é olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O salmista no Salmo 121 ele disse assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ei, meu filho, levanta a tua cabeça hoje, tira os olhos do teu problema, da tua situação, porque Jesus pode fazer um milagre sobre a tua vida. Quantos estão com os olhos fitados sobre o mestre dessa noite? Eu tenho uma palavra para você: um milagre vai acontecer sobre a sua vida e o nome do Senhor será glorificado. Feche os seus olhos agora, feche os seus olhos agora. Comece a imaginar o que é que tem tirado a tua visão do Senhor Jesus. Qual é o problema que tem feito você tirar os olhos do teu mestre? Deixa eu te dizer: olhe para o Senhor Jesus, levanta a tua cabeça, porque o milagre vai acontecer. Jesus Cristo está aqui, o milagre vai chegar. Eu me lembro, irmãos, que quando eu tinha 12 anos de idade, e a minha família nunca foi bem financeiramente. Hoje Deus abençoou mais, graças a Deus, mas nunca tivemos uma vida fácil. Meu pai, caminhoneiro, passava 15, 30 dias fora de casa. Eu ficava só com a minha mãe. Tinha um irmão drogado dentro de casa que dava muito trabalho, e nós não tínhamos condições financeiras. Por esse motivo, irmãos, quando eu ia para a escola, eu era uma pessoa que era muito zombada pelos outros alunos. E os jovens que estão aqui sabem como é a escola e sabem do que eu estou falando. Dentro da escola são vários grupinhos. É assim ou não é assim? Tem o grupo das patricinhas, tem o grupo dos intelectuais que sentam na frente, tem os bagunceiros que sentam no fundo, tem aquele palhaço que gosta de fazer todo mundo rir, mas também não tem aquele que é sempre mais desprezado, que ninguém olha para ele, que está com a borracha na cabeça dele, que amassa o papel e joga na cabeça dele, que toda piada que faz usando o nome dele. Irmãos, de todos esses personagens, tente imaginar qual deles que eu era. Não é para rir não, irmãos. Eu era miserável também. Eu também, irmãos. Eu também era. Eu era aquele irmão que ninguém dava valor, que zombavam de mim. Por quê? Porque eu não tinha condição que os outros tinham. Eu não tinha um celular bom, eu não tinha roupas novas para usar. Eu me lembro que uma vez o meu tênis furou. E aí, irmãos, nessa época foi a época que eu mais fiquei revoltado, porque eu ia na igreja, cultuava, cantava com os adolescentes, pai pastor, mãe missionário, então eu tinha tudo isso. E eu era zombado, porque eu não tinha o que os outros tinham. Quando meu sapato furou, irmãos, aí piorou a situação. Todo dia, só no domingo, eu não aguentava. Chegou uma vez, eu falei: como eu não posso
posso brigar porque eu sou crente. Eu cheguei para minha mãe uma vez e disse: mãe, eu tenho que dizer algo para você. Eu não vou mais na escola. Aí quando eu disse isso para ela, eu fiquei com medo, pensei que ela ia brigar comigo. Ela olhou para mim e ela disse: não, tudo bem, não precise mais. Eu falei para ela porque me humilhava, eu não aguentava aquilo. Ela disse: tá bom, não precise mais. Fiquei alguns dias assim. Naquela época, irmãos, a minha mãe, capinando ou carpindo o quintal na frente de casa, acabou adquirindo uma doença na pele, nas pernas. Uma espécie de uma micose, mas era algo que não tem cura. Jesus curou, mas não tinha cura na época. E quando ela pegou e adquiriu aquilo recentemente, aquela doença fazia a perna dela inchar, porque ficava em carne viva, coçava, uma coceira insuportável, de maneira que inchava e ela não conseguia andar direito. E isso fazia com que ela não conseguia fazer, irmão, nem os afazeres domésticos, nem o arroz, nem o feijão, nem passar roupa, porque dificultava dela andar. E o médico especialista receitou uma pomada, irmão, era a única coisa que aliviava a perna dela, e que durava exatamente um mês, certinho, que custava R$60.